Bom dia, segunda-feira, dia 2 de junho, gente. Hoje o dia é bem boladinho. A lua ingressou em Virgem meia-noite, mesmo redondinho. Só que não tem novos aspectos perfeitos na segunda, mas vai aumentando a influência da quadratura com o Sol, porque ela vai ser perfeita meia-noite e 41 da terça, né? Então a gente vai sentir hoje mesmo. Amanhã não vamos sentir quadratura da lua com o Sol. Bom, gente, o que acontece? Assim que a lua ingressou em Virgem, ela entra num campo mais versátil, né? De um signo mutável da Terra, que seria bem legal se ela não tivesse um aspecto desafiador. Aliás, com a lua em Virgem, nós vamos ter uma sequência de aspectos desafiadores da lua até a quarta de manhã. E isso já vai criando um pouquinho mais de dificuldade para inícios, né? Acaba não sendo muito interessante. Mas na segunda é o clima mesmo, assim, apesar de não ser um clima mal-humorado e a lua em Virgem tem um perfil mais simples, essa simplicidade só é legal para aquelas atividades que você já domina mesmo, sabe? Coisa que você já sabe fazer de cor e salteado, então não vai precisar manter muita atenção, mas para isso mesmo, tá? Porque ela vai se aproximando da quadratura com o Sol em Gêmeos, e como o Sol em Gêmeos está peregrino, o Sol tem calor, os Gêmeos tem calor, nessas quadraturas a gente tem um clima muito disperso, então a gente vai sentir quando for lá mais para o final da tarde e à noite já bem mais forte, essa influência que é uma fase crescente, é boa para a Lua, né? Porque ela está aumentando a visibilidade, mas é ruim pensando em sentido de clima mesmo, de retidão. E por isso a segunda-feira vai ficando meio bagunçada, né? Mesmo que não seja mal-humorada, quando a gente pensa no Sol no sentido de sucesso, no que vai fazer, de objetivo cumprido e tal, já é bem ruim, né? Porque ele tá peregrino em gente. Então, gente, o que eu recomendo vocês fazerem? A segunda, mantenha um passo firme. Faça aquelas atividades que você já sabe fazer, que não precisa de muito esforço para o novo. Para início de atividades não é legal, né? Então, ter essa quadratura para iniciar atividades não é legal. E também porque depois a Lua vai ter quadratura com Mercúrio amanhã. Na quarta de manhã, quadratura com Júpiter. Então, é uma sequência de aspectos difíceis que para início não é legal. A Lua, a gente sabe que no sentido eletivo ela tem um comando, né? Pelo movimento rápido, ela vai dando o tom do clima, né? Como as coisas se desenrolam. E então acaba não sendo muito legal esse período aí até a quarta de manhã. Tenha cautela, então, se você tiver que iniciar alguma atividade. Concentre nesses dias o que você já sabe fazer. E evite, assim, por exemplo, estudos complexos. Buscar novidade, tentar uma coisa muito diferente. Imagina que tem alguma atividade que você está tentando realizar e está dando errado. Evita esses momentos para buscar muita alternativa, só se for coisa simples, tá, gente? Nada é muito ousado. Por exemplo, preciso de um equipamento novo para realizar um trabalho. Evita, porque essa quadratura, ela não firma, né? Você corre o risco de comprar o equipamento errado, corre o risco de comprar um equipamento que não vai servir para o seu propósito ali, né? Para aquilo que você quer. Ou então não melhora muito sua produtividade. E essa configuração mutável, ela acaba atrapalhando um pouco, né? Nessa quadratura. Mas o humor do dia é simples, ele não pende nem para um dia animado, não é, né? Porque a Lua está em Virgem, que é um signo da Terra, não tem calor, nem para um dia assim desanimado, paradão, não é muito nesse sentido, tá? Mas passo firme mesmo, né? Se você já tem procedimento para realizar suas atividades, mantenha o seu passo, não tenta mudar muito não. Bom, então a Lua vai chegar depois à quadratura com o Sol à meia-noite e 41 da terça, e depois ela vai seguir para a quadratura com Mercúrio, que aí vai ser bem lá no meio do dia, no meio da terça-feira. Quando a gente acordar amanhã, então a gente vai estar sentindo já mais a influência da Lua quadratura Mercúrio. A quadratura com o Sol é hoje que a gente vai perceber mesmo, né? Porque o ápice dela já vai ser na virada, no início da terça. E ficou essa coisa meio chata, né? Sim, ficou uma coisa meio chatinha aqui para começo de semana produtiva. Mas olha, eu penso até que para coisas diárias não vai ser muito ruim, não. Só para as grandes ousadias, mudanças, assim, que não é exatamente bom. Mas para a rotina é legal. E à noite, se você tiver que estudar, assistir uma aula, se tiver que participar de uma reunião, manter o foco, tá, gente? Porque como é quadratura com o Sol peregrino em Gêmeos, primeiro imprevisto, né? Pode acontecer e vai desviando aí o seu foco. Segundo ponto é, assim, por exemplo, imagine uma reunião, é um monte de ideia desconexa, né, sem sentido, né, fica uma dispersão global, às vezes desde barulho mesmo, né, no nível físico, muito barulho, muita agitação, como mesmo um monte de coisa que, sabe, assim, não tem aplicação prática, né, perde bastante de praticidade, né. Então, só você se programar aí direitinho para ter um bom resultado.
Aí amanhã eu volto, a gente conversa mais sobre a quadratura com Mercúrio e depois a Lua vai se aproximar da quadratura com Júpiter. Então é isso, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa segunda, até amanhã então.